Prefeito, por favor. Legal. Boa noite, pessoal. Primeiro, começar desejando a vocês um excelente carnaval. Vocês estão na cidade que tem o maior carnaval do Brasil. Hoje a gente estreia aqui no Sambódromo uma festa linda, lotado. 350 mil pessoas passarão aqui pelo Sambódromo. Mais de 16 milhões de pessoas estarão no nosso carnaval de rua e com muita organização. Queria agradecer aqui a Liga, que fez um trabalho sensacional, a UESP e os blocos, que junto com a Prefeitura e o Governo do Estado vão poder proporcionar para as pessoas um Natal seguro, um Carnaval seguro, um Carnaval com muita alegria, muita felicidade. Está aqui o nosso secretário de Segurança. A gente tem focado muito na questão da segurança, né, Nico? Verdade, a parceria é super importante. A parceria do Governo do Estado, o Tarcísio de Freitas, com o Ricardo, é aqui. O senhor vê o Smart Sampa, nossa base de dados, junto com o Orlando Murano, que está trabalhando em São Paulo, está trabalhando muito. Hoje tem um carnaval seguro aqui, tem 1.000 policiais militares trabalhando no entorno. É isso. Muito bem. Carol. Legal, Carol. A gente tem essa questão do carnaval, tem o sentimento do amor, da alegria, né? E a nossa cultura. Você sabe que a gente acompanha muito o trabalho que essas 32 escolas fazem e mais as 68 escolas da UESP. O que isso gera de emprego, de renda e gera muita alegria. E a gente tem um carnaval que eu posso te dizer que é um carnaval completo. Eu estive com a Regina, por exemplo, participando do lançamento do Samba com as Mãos. Então, lá na Rosas de Ouro, já há 20 anos eles têm uma ala que cuida dessa questão da acessibilidade, da questão da inclusão. A gente tem aqui uma área super bacana para as pessoas cegas poderem ver através do escutar o carnaval. A gente tem toda uma questão de acessibilidade. A gente faz um trabalho muito importante com relação à questão da reciclagem, do meio ambiente. Então é um trabalho muito integrado entre a Liga, a UESP, a Prefeitura e o Governo do Estado, que é possível fazer com que as pessoas coloquem, né, para fora aquilo que trazem o ano inteiro para chegar nesse momento, que é esse sentimento de alegria da nossa cultura, né, externar e viver essa cultura muito bacana do nosso carnaval. Então é um momento de alegria, de felicidade, geração de 50 mil empregos, 3,4 bilhões de movimentação financeira, mas é também essa questão cultural. Eles trabalham o ano inteiro para ver qual que vai ser o enredo, trabalham o ano inteiro para fazer as alegorias, para poder cuidar das roupas que vão utilizar. Então é um momento de felicidade, é um momento da gente poder, né, Totó, falar de cultura, de uma cultura raiz aqui do nosso país. Leonida, foi uma questão da organização, nós tivemos além da consolação, certas críticas de moradores, mas dos blocos do carnaval. Duas coisas, prefeito. Como que está querendo ver os químicos dos blocos do carnaval para carnaval? E se houve uma mudança no planejamento da segurança depois do incidente da consolação? A gente tem uma visão diferente do que você está falando. Se você imaginar um local com 1,5 milhão de pessoas, a gente não teve nenhum acidente grave. Isso demonstra de que aquela infraestrutura e o planejamento que a Prefeitura e o Estado fizeram deu resultado. Porque se não tivéssemos tido um planejamento, a gente poderia ter tido ali situações graves, né? O que é a infraestrutura e o planejamento? A gente ter muitos policiais municipais, muitos policiais militares, muitos policiais civis, muitos bombeiros civis. A gente tinha grupo de bombeiros civis a cada 100 metros em toda a extensão, desde a Paulista até a Praça Roosevelt. A questão da gente poder ter ali os nossos ambulatórios médicos, as ambulâncias UTI. Tanto é que, mesmo com aquele movimento grande de pessoas, nós tivemos somente 5 pessoas que foram levadas aos nossos pronto-socorro, aos nossos pronto-atendimento. O que a gente precisa reconhecer que em tudo a gente sempre vai aprendendo. Quando vocês escrevem uma matéria, com certeza vocês estão aprendendo, vai fazer uma matéria melhor. A gente está trabalhando, a gente vai poder fazer um trabalho melhor. E a nossa experiência da consolação, a gente vai corrigir algumas questões. Como, por exemplo, que é fundamental numa situação dessa,
que é o caminhão não parar. Se você observar, o caminhão, ele não vai perder o som não. O caminhão, ele está indo, se ele para, são fãs, as pessoas saem desse local e vêm para ficar ao redor do caminhão. Foi exatamente nesse local, tanto do lado direito da Escola Paulista de Ditadura, quanto do lado esquerdo, que acabaram caindo as grades. Então, o volume de pessoas muito grande. E por que aconteceu isso? Não querendo ser repetitivo, mas é importante, porque ficou muito tempo parado. A gente não pode parar, o caminhão ele tem que seguir toda a sua trajetória. Para quem está lá embaixo, ele não subir para ficar ao redor, tem que saber que o caminhão vai chegar lá. Você imagina ficar 1h40 parado. E o que a gente aprendeu com isso? Com muita humildade. Nós vamos ter pessoas da Prefeitura de São Paulo, né? O Gustavo está responsável por definir qual será a pessoa, o Orlando é o responsável de fazer a instrução do motorista do caminhão. Então a gente fez toda uma ação para que não ocorra mais do caminhão parar, né? Então, para o caminhão poder seguir, que isso é fundamental. A questão dos banheiros, tudo isso tem um planejamento de contagem de pessoas, né? Nós temos nesse carnaval, cadê o Gustavo? Quantos banheiros? Quantos banheiros tem no total? A gente tem 15 mil banheiros ao longo do carnaval, nós vamos colocar mais se necessário. 15 mil banheiros, né? Então, a gente tem procurado fazer um trabalho importante. A gente não vai aqui criticar nenhum outro local, a gente tem que falar do nosso trabalho. Mas se vocês fizerem um comparativo da infraestrutura que São Paulo coloca e de que qualquer outra cidade do país coloca, você vai ver que São Paulo tem uma infraestrutura muito, muito maior, sem nenhuma crítica a nenhum local. Só ressaltando o trabalho nosso. Os nossos ambulatórios, né? Por exemplo, ano passado a gente não tinha ar-condicionado. Os médicos, os enfermeiros e as pessoas atendidas reclamaram. Esse ano, você pode observar que todos os nossos megablocos vai ter ambulatório com ar-condicionado. Então, é um reconhecimento de que a gente sempre está aprendendo. Te dei exemplo que a gente teve no ano passado e corrigimos esse ano, o ar-condicionado nos ambulatórios. A questão do acompanhamento da descida do caminhão de som, isso é fundamental, né? A gente teve várias reuniões com o Nico, com o Engel, com o pessoal da Polícia Militar, com o pessoal da Polícia Civil. Então, a sintonia também do trabalho conjunto é super importante. E usar a tecnologia. Lá do Smart Sampa a gente podia ter os drones fazendo toda a filmagem em tempo real para a gente poder ir corrigindo. E para concluir, sem querer estender muito, mas não estendi, é toda a equipe da Prefeitura trabalhando. Se você pegar, por exemplo, domingo, eu estava no Smart Sampa o tempo inteiro. O Orlando, o Edson Aparecido, o Gustavo, o Fabrício, todos os secretários estavam na construção. O Totó estava lá. O Fabrício. Então, é algo assim que faz uma diferença. Quando você tem o secretário no local. Eu falei com o Nico no domingo umas 10 vezes. Então, essa troca de informação, essa coisa da presença para tomada de decisão, eu acho que também é algo que faz um diferencial. Então, é o próprio prefeito, são os secretários, à frente, trazendo a responsabilidade para si, né, e poder fazer. Mas só para concluir, a gente entende que foi um grande sucesso. Se você considerar 1,5 milhão de pessoas, ele não teve nada grave por conta de toda essa infraestrutura. Ok, TMC. Vocês já afirmaram várias vezes que esse é o maior carnaval da história de São Paulo. Vocês falam que o investimento realmente é. O pré-carnaval já foi, o carnaval de lá começa hoje. O que vocês aprenderam no pré-carnaval, que vocês vão aplicar agora no carnaval de próximo e no ano que vem para talvez fazer um carnaval ainda maior? A gente aprendeu de que o carnaval de São Paulo, ele tem sido cada vez mais atraente. Se você pegar há 10 anos atrás, tinham 100 e poucos blocos. Se você pegar há 5 anos atrás, 300 blocos. Esse ano a gente está indo com 627 blocos. Então tem aumentado o número da participação das pessoas, né? Os blocos têm melhorado muito. Quem trouxe o Harris, quem trouxe a Ivete, foram os blocos, não foi a prefeitura. É o mérito dos blocos, que inclusive consegue atrair patrocinadores. Então, eles estão cada vez mais profissionalizados. A gente vai ampliando e acompanhando a nossa infraestrutura para poder comportar esse crescimento.
mas o nosso maior aprendizado é saber que a cada ano a gente vai ter um número maior de pessoas e a gente vai ter que se adequando com relação a isso e acompanhar com a infraestrutura necessária. Daniel, Jovem Pan. Prefeito, eu vou perguntar como é que o trabalho integrado até agora com o governador em relação à segurança, que é uma das maiores preocupações, e esclarecendo também no horário paulista. E aí eu vou engatar uma outra pergunta, aproveitando que os dois estão aqui. Quem vai ser o vice, o candidato a vice-governador? O senhor é candidato a vice? O MDB quer. Rapaz, depois da luta para ganhar essa eleição, eu largar e ir para ser... Não. Eu vou terminar o meu mandato, eu tenho falado para vocês até 2028. A sua pergunta é muito boa, porque a questão da segurança numa cidade desse tamanho, cidade de 12 milhões de habitantes, uma cidade que leva 16 milhões de pessoas no carnaval de rua, que 350 mil pessoas no Sambódromo, a questão da segurança é fundamental, né? Esse trabalho conjunto do Estado e da Prefeitura faz toda a diferença. Eu sempre falo, o Tarcísio fala, o Felício fala, é um único grupo, né? O Felício faz parte da Prefeitura, eu faço parte do Estado, o Nico faz parte da Prefeitura de Estado, o Orlando, é um trabalho integrado. Todas as nossas ações, todas elas, são feitas colegiada. Não tem uma decisão do Tarcísio ou do Felício sobre alguma coisa do Carnaval, não tem uma decisão minha. Existe um comitê que participam as pessoas do Estado e da Prefeitura para tomarem a decisão. Quando você toma a decisão compartilhada com pessoas trazendo expertise em cada área, você consegue fazer ações para poder não errar, né? Então acho que a questão da tecnologia é outra coisa fundamental. Eu vou te dizer que para a gente tomar a decisão de aplicar o plano de contingência foi fundamental a gente estar com as imagens do drone. Então a gente tem o Smart Sampa, só aqui dentro são 62 câmeras do Smart Sampa, só aqui dentro. Com certeza tem uma câmera filmando a gente em algum lugar aqui, né? Então a gente ter esse uso da tecnologia com as câmeras, com as fixas, com os drones, ajuda muito na tomada de decisão, no monitoramento da situação. Então não falta por parte do Estado investimento para colocar efetivo, né? O Nico falou agora, ele tem mais de 1000 PMs aqui, nós temos 860 GCMs aqui no Sambódromo, mais as câmeras e uma central que está monitorando, né, para você tomar a decisão e poder ver se tem alguma situação e fazer com que tenha uma ação rápida da polícia. Rodrigo G1. A Globo News e o G1 deram essa semana um estudo que tinha sido ficado esquecido dentro da prefeitura sobre o limite dos espaços de bloco. Claramente há um saturamento porque o Carnaval de São Paulo cresceu e o senhor está dizendo que vai crescer ainda mais. Para o ano que vem, pensa-se em criar novos circuitos a partir desse número que já vem crescendo? Onde estão sendo estudados esses novos circuitos? Olha, o estudo a gente não esqueceu, foi o estudo do Carnaval de 2022. Tanto não esqueceu, que se você olhar o estudo, o local da cidade que tem o maior potencial de receber pessoas, alguns pensam que é Ibirapuera. Se você for lá no estudo, você vai ver que é a Consolação. Ela é muito extensa e tem o maior potencial de receber pessoas. Por isso foi escolhido a Consolação para receber o Herbst. Aí tem uma questão naquele estudo, que se você observar, ele tem 5 classificações, R1, R2, R3, R4, R5. Quando ele começa do R1, ele fala que é meia pessoa por metro quadrado. Ele vai no R2, é uma pessoa por metro quadrado. No R3, ele chega no R5 com 6 pessoas por metro quadrado. E no desenho que ele coloca, aí que o Léo acabou não observando, ele fala, mas aqui cabe 380 mil pessoas. É que ele mesclou R6, R4, R5, R1. A gente não tinha nenhum local com R1 ou com R2. A gente tinha a Consolação inteira com R6, né? Então, não deixou de gaveta, a gente utilizou. Agora, o que se traz, a partir daquele estudo, é a experiência no dia a dia ali, né? É você fazer o evento, terminou o evento, faz reunião, faz avaliação. Você não tem ideia de como a gente pegou imagens da Consolação e reproduzimos numa sala dezenas de vezes, para ver aonde aglomerou, como aglomerou, por que parou, aonde deu problema. Então, o grande problema foi a paralisação do caminhão, né? Então, não pode parar o caminhão. Isso é uma coisa assim que não pode, de jeito não pode parar o caminhão. A questão das rotas de saída, né? A questão de liberar a Praça Roosevelt, a questão de diminuir a linha de vida. Então, a gente vai sempre olhando e é óbvio, a gente não pode transformar o nosso carnaval de rua
com cancela e bilheteria, com catraca e bilheteria. Carnaval de rua é aberto para o público, né? E que a gente vai ter que estar sempre se preparando para que as pessoas possam vir, se divertir e chegar no final, a gente poder falar para vocês e para nós mesmos. Não aconteceu nada de grave. A gente conseguiu desenvolver o carnaval com aquele volume de pessoas sem que tivesse nenhuma ocorrência grave. Ok, a Renata para encerrar. A gente pode fazer uma pergunta para o governador? Lógico, aliás, Felício, fala aí. Fica aqui, fica aqui. Governador, primeiro que todo mundo quer saber como é que o senhor está vendo essa disputa de vice, todo mundo cobiçando a sua cadeira para o próximo mandato. Hoje eu vim preparado para falar sobre samba enredo, alegoria, fantasia. Nós estamos aqui no maior carnaval do Brasil, né, no Carnaval de São Paulo, uma grande execução do nosso prefeito Ricardo Nunes. Acho que essa questão de política a gente deixa para depois do carnaval. Então refaço uma pergunta, vai dar samba o senhor e o Tarcísio no ano em outubro? Boa, já tem dado samba, né? Muitas realizações, e eu tenho, para mim é uma honra, um privilégio poder trabalhar ao lado do governador Tarcísio, né? Aprender com ele e poder ajudar também, na medida do possível, com o nosso conhecimento. Então a gente tem feito uma boa dupla. Meu compromisso com ele, o dele comigo e o nosso com a população do estado de São Paulo vai até dezembro desse ano. E ele vai ter toda a liberdade para numa nova etapa ele poder escolher quem vai caminhar ao lado dele. Eu faço política desse jeito, quem tem que escolher o seu vice é o titular, essa decisão cabe a ele, é claro que os partidos oferecem nomes, oferecem ideias, esse trabalho também com os partidos é fundamental e importante, mas no final essa decisão é do titular. Eu já fui prefeito, foi assim que eu escolhi meus vices, foi assim que o Tarcísio escolheu da primeira vez. Aliás, muita gente que hoje gostaria de ser vice, o que me honra também, porque significa que o meu cargo é um cargo importante, né? Então, muita gente há 4 anos atrás, há 3 anos e meio atrás, talvez não tivesse dado tanta importância a estar ao lado do governador Tarcísio. Nós, né, o PSD, nós demos essa importância no momento certo, e aí o Tarcísio vai tomar essa decisão mais para frente. A sua vontade de continuar? Sem dúvida, para mim é uma honra, um privilégio estar ao lado do governador Tarcísio, mas essa decisão muito à vontade para que ele tome no momento certo. Agora sobre a segurança, o que o governador recomendou para a sua equipe, o Nico, sobre a segurança agora que vai ser o teste de fogo a partir de amanhã com a apresentação dos blocos? Olha, primeiro deixar muito importante dizer que com essa primeira semana que passou tivemos muito mais acertos do que erros, né? Essa equipe de segurança da Prefeitura e do Governo do Estado. Esse é o resultado. E os erros servem também para fazer ajustes. Então não tenho dúvida que as nossas equipes estudaram, o prefeito Ricardo Nunes falou aqui, ele mesmo pessoalmente também participou, e a gente vai ficar ainda melhor, né, para as próximas semanas, mas isso é resultado também de uma procura pelo Carnaval de São Paulo, pelos blocos, foi recorde absoluto. Então esse é o lado bom, sempre, a gente sempre olha, como otimista que eu sou, eu olho o lado bom e eu posso dizer sem medo de errar, que as equipes da segurança da Prefeitura, a Guarda Municipal, do Estado de São Paulo, nossa PM, acertou muito mais e agora mais preparado ainda para os próximos dias de Carnaval. E aqui na Avenida 1.500, homens e mulheres das forças de segurança, cuidando no entorno, junto com os GCMs também, com a nossa Polícia Municipal, a DDM, nós temos um carro móvel da Delegacia da Mulher também, para poder acolher as mulheres aqui. Então estamos preparados também para fazer um carnaval só de alegria, alegoria e samba.